quando usar o Y, o Y e o ON em francês. Esse vídeo é para simplificar a sua vida. A gente não vai ficar te dando aqui milhões de regras e exceções para você decorar. Não, não, não. A gente vai ver juntos aqui hoje exemplos concretos, simples, da vida real com o uso dessas partículas para que você entenda o que elas significam e para que você aprenda a usá-las. A gente vai ver aqui os exemplos, os usos mais comuns do Y e do ON. C'est parti, Roberta? Allons-y! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. E eu sou Emile, je suis français e vou te dar dicas que sou nativo pode te dar sobre a língua e a cultura francesas e você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes da gente entrar aqui, mão na massa, só queria te tranquilizar, é 100% natural. Você está confundindo, está na dúvida do uso dessas partículas, simplesmente porque a gente não tem nada similar em português. Faz parte do aprendizado estar em dúvida, faz parte do aprendizado se confundir, é errando que você vai aprender. Mas com esse vídeo, com certeza, as coisas vão ficar muito mais claras para você. Vamos agora ao quadro para você ver na prática o uso dessas partículas. Vamos então começar com o uso do Y. Y em francês, Y. Então vamos lá para os exemplos concretos. Primeiro exemplo do uso do Y. Tu vas à Paris? Tu vas à Paris? Você vai a Paris? Oui, je vais à Paris. Sim, eu vou a Paris. Então aqui a gente está vendo que a pessoa respondeu repetindo a Paris, para Paris. Você vai para Paris? Sim, eu vou para Paris. E você vai para Paris? Eu também vou para Paris. Para a gente não ficar fazendo essa repetição toda, a gente vai usar o Y. Ou seja, você pode responder oui, j'y vais. Tu vas à Paris? Oui, j'y vais. J'y vais. Então esse Y, esse Y, ele está vindo aqui para dizer a Paris. Já foi falado do lugar no contexto. Por que então, repetir? Sim, eu vou para lá. Sim, eu vou. Em português a gente não fala eu vou para lá, eu e vou. Não é como em francês. Então a gente simplesmente fala eu vou e a pessoa entende que é para Paris. Em francês a gente precisa fazer o uso dessa partícula Y, tá? Então se eu falasse oui, je vais, sem o Y seria incorreto no francês. Tá na dúvida ainda? Não tem problema, repete. Começa repetindo a Paris e pouco a pouco vai ousando cada vez mais usar esse Y. Só presta atenção aqui na colocação dele que o Y ele não vem no mesmo lugar que a Paris. Ele vai vir antes do verbo, tá? Okay. Então, oui, j'y vais significa sim, eu vou para o lugar que a gente já falou no contexto. Anota essa frase porque você pode usar isso várias vezes, não só para quem vai a Paris, para quem vai para qualquer lugar dentro do contexto, você pode usar j'y vais. Exactement. Outro exemplo, tu es devant le métro. Tu es devant le métro? Você está na frente do metrô? Oui, je suis devant le métro. Sim, eu estou na frente do metrô. Olha aqui de novo a repetição, devant le métro, na frente da estação de trem, né? Aqui no caso. Aí, em vez de repetir... Do trem não, do metrô. Em vez de repetir esse devant le métro 40 vezes, você pode dizer simplesmente, sim, tô aqui. Oui, j'y suis. Tu es devant le métro? Oui, j'y suis. Sim, eu tô aqui. Em vez de ficar repetindo mais uma vez o Y, ele vem aqui para simplificar a comunicação, para dar essa naturalidade, essa rapidez maior na comunicação. E mais uma vez, antes do verbo, ok? Oui, j'y suis. Então, sempre que você quiser dizer eu tô aqui, alguém tá perguntando, já foi dado o contexto de qual é o local que você está, do qual vocês estão falando, fala j'y suis. Oui, j'y suis. Aqui é para o eu, né? Mas poderia, se fosse perguntando de outra pessoa, sim, ela está lá. Elle y est, por exemplo. Ela está lá. Elle y est. E você vai usar esse Y dentro desse contexto, tá? Outro exemplo. En fait, tout le monde y est. En fait, tout le monde y est. Na verdade, todo mundo tá aqui. Então, o que é que eu dei a entender? Eu tô no telefone, provavelmente falando com a pessoa,
Você tá perguntando se eu tô na frente do metrô? Sim, eu tô. E na verdade todo mundo tá aqui, te esperando, Atrasildo. Vem aqui atrás da gente, vem encontrar com a gente. En fait, tout le monde y est. O que seria a mesma coisa do que tout le monde est devant le métro. Ok? Então é para simplificar a comunicação. Vamos agora para um novo exemplo. Então você já percebeu aqui, a gente já deu 2 exemplos. O Y, ele vem para substituir um local do qual a gente já falou no contexto. Devant le métro, à Paris. Mais exemplo aqui em outro contexto diferente. Je pense à notre voyage tout le temps. Eu penso na nossa viagem o tempo inteiro. Tô aqui sonhando, acordada com a nossa viagem. Je pense à notre voyage tout le temps. Je pense à notre voyage aussi. Eu penso na nossa viagem também, a pessoa respondeu. Eu não precisaria ter repetido a notre voyage. Eu já tá no contexto isso. Se eu tô dizendo que eu tô pensando, eu também penso nisso o tempo inteiro, né? Je pense à notre voyage tout le temps. J'y pense aussi. J'y pense aussi. Eu penso nisso também. Então, por que a gente está usando esse Y aqui? Essa estrutura que a gente está vendo é penser, o verbo penser, penser à quelque chose. Em português eu penso em alguma coisa, em francês eu penso a alguma coisa. Então eu estou vendo que quando eu tenho a alguma coisa, a notre voyage, eu posso substituir isso pelo Y quando isso está repetitivo dentro do contexto. Se não tiver repetitivo, fala a notre voyage, claro, tá? Não tem nenhum problema repetir. É só mais fluido, mais uma vez. Outro exemplo. Elle s'intéresse à la littérature française? Elle s'intéresse à la littérature française? Ela se interessa em literatura francesa? Ela tem interesse em literatura francesa? Oui, elle s'y intéresse beaucoup. Sim, ela tem muito interesse nisso. Então aqui eu não estou repetindo à la littérature française. Poderia repetir? Oui. Poderia, mas ficaria muito longo e muito repetitivo. Oui, elle s'intéresse beaucoup à la littérature française. Fica longo, fica massivo, né? Então vamos trazer o Y para dar essa naturalidade. Oui, elle s'y intéresse beaucoup. Então aqui a gente está vendo novamente que o Y está vindo substituir tudo isso aí, à la littérature française. Aí a gente vê aqui que a gente tem essa estrutura verbal, tá? S'intéresser à quelque chose. Se interessar em algo. Ter interesse em algo. A gente está trazendo para você os exemplos mais comuns. Mais comuns. Então a gente tem aqui, quando eu tenho à quelque chose, já dá para a gente deduzir pelos exemplos. À la littérature française, nesse exemplo. No exemplo lá de cima, penser à notre voyage. Eu posso substituir isso pelo Y quando aquela coisa da qual a gente está pensando, a qual a gente está pensando, que é sempre com a, já está incluída no contexto. Precisa decorar a regra? Precisa saber todos os casos em que é usado? Não. Você vai montando o seu repertório de francês e pouco a pouco você vai aprendendo. Você já aprendeu aqui pelo menos 4 usos diferentes. Só aqui. A gente ainda nem terminou o Y. Ainda tem mais exemplo aqui. Vamos para o próximo, então, que é em expressões e estruturas. Que é uma coisa muito importante, é que o uso principal do Y é para evitar repetições, mas ele também está incluído em muitas expressões e estruturas da vida real e que você não está evitando nenhuma repetição, simplesmente aquilo virou uma expressão idiomática que é usada daquele jeito, então você precisa perceber aquilo como um bloco inteiro, entender o significado e usar. Lembra que a gente falou no início do vídeo? C'est parti! Allons-y! Allons-y, que significa vamos, ok? Você não precisa saber por que é que o Y está aí, o que é que ele está fazendo aí, por que a gente coloca ele aí, por que a gente não coloca outra coisa. A única coisa que você precisa saber é que allons-y é um bloco que significa vamos. Vamos lá. Vamos lá, quando você quiser convidar alguém para fazer alguma coisa, para ir direto à ação, para ir para algum lugar, allons-y. Allons-y. Assim. Outra expressão, il y a beaucoup de choses sur la table. Há muitas coisas sobre a mesa. Então a gente vê aqui, il y a é um bloco que significa há, do verbo haver. Então não precisa saber, o Y aqui, ele não está substituindo nada, ele não está evitando nenhuma repetição. É só que ele faz parte desse bloco, dessa estrutura que é
il y a, que significa há. Entendeu o significado? Entendi. Aprendi. Aprendi. Não precisa mais saber de razões obscuras por trás de nada. Entendeu isso? Já está feito. Está check aqui na nossa lista. Vamos agora para o en. Chegamos no en agora. Tu as besoin de cette chaise? Tu as besoin de cette chaise? Você precisa dessa cadeira? Oui, j'ai besoin de cette chaise. Sim, eu preciso dessa cadeira. Agora, para não repetir de cette chaise, você vai falar oui, j'en ai besoin. Tu as besoin de cette chaise? Oui, j'en ai besoin. Então, aqui sim, eu preciso disso. Disso o quê? Dessa cadeira. Então, o en, ele é como o disso, tá? A gente vai substituir, a gente vai evitar a repetição de complementos que começam com de, disso, dessa cadeira, daquilo, tá? J'en ai besoin. A gente tem aqui essa estrutura avoir besoin de. Avoir besoin de, que significa precisar, necessitar de alguma coisa. É justamente nessa estrutura, se não for o uso mais comum, é dois usos mais comuns do en. Então anota aí, porque é quando a gente fala de necessidade dentro de contexto que a gente vai usar o en. J'en ai besoin, para não repetir do que você está precisando, se já foi dito no contexto. Mais um exemplo? Mais exemplos, vamos lá. Tu parles du dernier projet dans ton email? Tu parles du dernier projet dans ton email? Você fala do último projeto no seu e-mail? Oui, je parle du dernier projet dans mon email. Danou-se que falou tanta coisa aí, tá tão repetitivo, que frase longa. Oui, je parle du dernier projet dans mon email. Ao invés de repetir du dernier projet dans ton email, você vai falar o en. Oui, j'en parle. Tu parles du dernier projet dans ton email? Oui, j'en parle. Mais rápido, mais fluido. Então, em vez de falar, eu falo do último projeto no meu e-mail. Você fala do último projeto no seu e-mail, eu falo do último projeto no meu e-mail. Não, eu falo disso no meu e-mail, né? Então, aqui a gente vê a estrutura que é parler de quelque chose, falar de algo, parler de quelque chose. Você também pode usar o en com essa estrutura, muito comum também, eu diria que é a segunda mais comum, por isso que a gente escolheu ela aqui, para evitar repetição se do que você está falando já foi mencionado no contexto. Então, o en também vem para simplificar e dar fluidez na fala e não para complicar nossa vida. Top, top. Outro exemplo. Tu parles de Marie? Tu parles de Marie? Aqui eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de Marie. Atenção, quando a gente fala de uma pessoa, a gente não vai usar o en, tá? A gente vai usar je parle dela. Eu falo dela. Ela não é isso. Então, o en é como se fosse disso. Uma pessoa não é isso. Uma pessoa é um ser que merece respeito e a gente vai falar dela e dele, tá? A gente só fala isso aqui para que você não confunda o uso com pessoas. Então, simplificando, é isso. Observe o tanto que você já aprendeu aqui com os exemplos concretos. Você já sabe vários usos, tanto da partícula y quanto da partícula en. Você já percebeu que você não precisa ficar decorando regra para aprender o uso. O mais importante é que você enriqueça o seu repertório de francês, como mergulhando no francês, aprendendo francês todo dia e com foco no francês da vida real e aumentando esse repertório que pouco a pouco e progressivamente o uso dessas partículas vai ficar mais natural, mais tranquilo, mais fluido para você. Então foco em aumentar seu repertório, foco no francês da vida real e com certeza em breve você vai estar dominando essas partículas. Até dominar você vai errar, muito provavelmente vai errar muitas vezes. Isso já aconteceu comigo também. Errar faz parte do processo. Abraça esse processo, erra, pega feedback, conserta da próxima vez e assim, pouco a pouco, você vai chegar lá. Ou seja, não faça disso bicho de sete cabeças, continua estudando. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, seu like embaixo do vídeo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender o francês da vida real. Também liberamos o mini curso de francês afrancesados para você começar a estudar com o pé direito. Para você ter acesso a videoaulas e PDF, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail
apertar o botão e você vai receber esse mini curso na sua caixa de e-mail. À Até très bientôt! A gente se vê no próximo vídeo. À la Salut! prochaine vidéo. Salut!